introdução a uma obra, eu vou falar de duas obras e não sei o que é que vai acontecer, porque isto tem bastante conteúdo. Quando nos propomos olhar para estes personagens, autores, para estas figuras, não é? Que são na prática funcionam para nós são figuras do passado, mas que tiveram o seu papel e tiveram uma função e um papel que se muitas vezes é conhecido numa cultura bastante ampla, significa que o papel desse personagem foi significativo. E neste caso, todos nós conhecemos Dante, faz parte da cultura geral, e por causa da sua obra da comédia, ou Divina Comédia, é autor de renome. E quando nos propomos estas atividades, é sempre uma oportunidade de nos aproximarmos a estes autores, às suas obras, e tentamos também descortinar um pouco o que é que este indivíduo terá vivido, não é? Porque na prática, seres humanos, somos todos seres humanos, não deixa de ser humano. Esta nossa câmara de vídeo hoje não está muito bem disposta, portanto, se eu me distrair, vocês não, os slides que vão ter vão ser a minha cara, que não são assim muito, não vão ser slides muito simpáticos, mas pronto, espero que as palavras possam preencher esse e por isso, se houvesse algum problema com a câmara, também não haveria, não teríamos grandes problemas. Estava eu então a dizer que estes autores são seres humanos e viveram como seres humanos e muitas vezes aquilo que nós acabamos por passar na nossa vida, estes personagens também o passaram e muitas vezes com intensidade ainda maior. Por isso, nesta aproximação aos autores é sempre esse exercício. Mas o que é que terá feito, o que é que terá vivido? E uma distância tão grande, temos que também ser humildes que nós só vamos tirar pequenitas coisas. Destas obras, pequenitas coisas, dos personagens e destas obras, vamos tirar pequenas coisas pelo tempo e pelo o trabalho que é necessário mergulhar. O personagem vai ser muito importante, ou este autor vai ser muito importante, porque ele está numa época de transição em onde o latim era a língua escrita, oficial e para tudo que fosse de algum peso e de alguma importância, ainda durante muitos séculos ainda o vai ser, a língua internacional, e para expressar obras com uma certa dimensão, especialmente então do pensamento, era o latim que era usado. E Dante, neste momento, neste período de transição, ele vai inovar, vai-se falar do doce estilo novo, e a vida nova acaba por representar precisamente isso. É uma inovação, porque já havia muita poesia, os poetas já cantavam, já no Languedoc, no sul de França, no norte de Itália, o Dante vai estar na região do Toscano, que é a língua principal, e já havia muitos trovadores, havia muita poesia, havia quem cantava o amor com bastante intensidade, mas não eram trabalhos orais, não havia essa necessidade do escrito. E é Dante que vai passar à escrita. E não só a poesia, como o próprio ensaio. Na prática, Dante acaba por ser o pai da língua italiana e dignificar o vulgar, porque muitas vezes aparece escrita em vulgar ou nomes vulgares, era a língua toscana, em oposição ao clássico latim, que ele reconhece que o latim tem mais nobreza, tem outra dimensão, mas o vulgar permite outra amplitude. Podemos ver aqui uma democratização da cultura e, portanto, dessa forma de comunicar e de textos com grande profundidade chegarem a muitas outras pessoas. Bem, a Vida Nova, temos aqui estes dois livrinhos, tem a Vida Nova e a Monarquia, esta edição da Guimarães, e nesta outra tem o Convívio. Eu muitas vezes costumo usar uma imagem que é de nós, com o material que temos nos dias de hoje, é como se fôssemos material, livros, informação, enfim, tanta coisa que temos, é como se fôssemos a um banquete num casamento qualquer, que olhamos para tanta comida e
pouco conseguimos comer, ou comemos muito pouco, é muitíssimo mais do que aquilo que existe. E é curioso que Dante, no convívio que em italiano é banquete, portanto, vamos conviver, mas este convívio refere-se mais a um banquete, ele dá essa imagem de um banquete. Ele próprio não está nessa mesa do banquete, esse é o banquete dos anjos, e, portanto, aqui anjos como seres superiores, mas também não está num plano mais baixo. Ele diz assim, ele diz que está ali no meio, e portanto é curioso que ele coloca-se ali como se fosse fazer a passagem. Diz ele aqui no convívio. Ditosos os que se sentam à mesa dos anjos, míseros os que participam do alimento das ovelhas. Portanto, é logo um contraste muito grande, porque ele depois vai fazer essa referência que muitas vezes os humanos são preocupados com as coisas da vida e são como pouco mais são do que meramente pouco mais tentam do que a sobrevivência e há estes dois patamares. Ele diz que se coloca ali no meio e que vai recebendo umas migalhas e dessas migalhas procura transmiti-las. Bem, se Dante recebe umas migalhas, nós então o que é que poderemos dizer dessas, o que é que podemos receber, não é? Mas alguma migalhinha, vamos ver se nos satisfaz esta noite. A Vida Nova é a primeira obra, então, escrita por Dante, para além das poesias, e escreve então nesse novo estilo, na nova língua, e é aqui que se vai apresentar, é daqui que se vão retirar elementos que depois passaram para a sua biografia. O Boccaccio, depois também no século XIV, vai fazer uma biografia de Dante e faz algumas referências e tira daqui alguns elementos. Mas quando nós lemos a Vida Nova, torna-se difícil ler este texto como algo meramente histórico. E já vamos ver, em algumas passagens que nós conseguimos perceber, que toda esta obra, esta Vida Nova, é uma alegoria. Ou é simbólico, não é literal. Portanto, ele não está a dizer o que lhe aconteceu. Por acaso, no convívio, há algumas passagens onde nitidamente é já histórico, onde ele o afirma muito bem. E estas duas obras, por sinal, estão interligadas. Portanto, primeiro é a Vida Nova, não é um texto muito extenso, tem uma particularidade de juntar prosa com poesia, portanto, ele vai discorrendo e depois faz um poema, não é? Um soneto ou uma canção. E depois explica todo esse poema. Inclusive, é uma coisa muito curiosa com Dante, porque Dante tinha uma racionalidade tal que depois coloca tudo. Esta primeira ideia está deste verso a este, mas a ideia tal vem deste verso a este, e a terceira vem deste verso a este. Está completamente esquematizado. É curioso que se consegue perceber neste autor uma capacidade racional bastante apurada e, por outro lado, a sua capacidade poética. Porque o que ele vai cantar e a sua inspiração e depois a obra final, não é, da Divina Comédia, nós não podemos ficar insensíveis ou pensar que não é um grande artista. Portanto, ele consegue conjugar as duas coisas. Não é só artista inspirado, portanto, que consegue inovar profundamente e consegue ir às musas, mas também tem essa capacidade de expor muito racionalmente e, portanto, ajudar a que outros possam chegar lá. Porque na prática desse processo racional é para poder comunicar e para poder transmitir. Bem, esta Vida Nova começa precisamente com o que é mais famoso de Dante, que é a sua Beatriz. Não é? E ele começa a narrar o primeiro encontro que teve com a Beatriz. E é curioso que há muita associação com o número 9. Durante o texto, várias vezes aparece o número 9. O número 9 está sempre por trás, em múltiplas circunstâncias. E começa do luminoso céu voltado 9 vezes ao mesmo ponto. Portanto, houve 9 anos que passaram. Então, nesses 9 anos, o que é que ele vai se cruzar com quem? Vai se cruzar com a Beatriz. E desse cruzamento
ele ficou perfeitamente extasiado, impactado, como se ficasse apaixonado aos 9 anos. Nós perguntamos, mas tão novo, ficou assim apaixonado com 9 anos. Não podemos saber se ele colocou o número 9 meramente por simbólico, se eventualmente ele, com 9 anos de idade, pudesse já ter algum grau de consciência de qualquer coisa. Eu também dou esta possibilidade de ter algum nível de consciência. Isto porquê? Porque todos nós nascemos num determinado ano, está bem marcado no nosso calendário, sabemos bem, mas o nosso desenvolvimento depois vai sendo diferente de uns para outros. E, eventualmente, em algum momento da nossa vida, há aquela tomada de consciência do eu sou, não é? Quando começamos a fazer questões mais profundas, quem eu sou, não é? O que é que faço aqui, qual é o sentido da vida, nesse momento significa que já há um outro patamar em mim, que é, de alguma forma, uma atitude filosófica que começa a surgir dentro de mim. Há seres humanos que possivelmente passam até na vida sem terem têm outras preocupações, não é? Estão preocupações de sobrevivência. Ele até no convívio vai dizer que vai expor quais que há motivos externos e motivos próprios para que não se chegue a um desenvolvimento pleno de toda a natureza humana. Mas podemos também admitir que haja quem tenha esse despertar de o eu sou com uma idade mais nova. Eu estou-me a recordar-se do filósofo árabe ou persa Avicena, que ele logo aos 7, 8 anos fica entregue a mestres para estudar. E nós pensamos, mas quem é que aos 7, 8 anos fica logo entregue a mestres para ficar a aprender? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que este 9 e esta visão da Beatriz pode não ser meramente alegórico e dentro dele pode ter havido algum processo. Bem, desta visão que ele tem com a Beatriz, é curioso, só aqui um aspecto, porque este foi um impacto muito grande, não é? Ele foi atraído pelo amor, houve ali um impacto que teve, e então ele reflete logo no início, mesmo no início, na segunda página desta edição, que na sua parte superior, e nota-se aqui este ensinamento que já vem dos clássicos, que em nós habitam, ou nós somos constituídos por 3 aspectos, ou 3 almas. É? Dizia Platão, dizia Aristóteles, ele vai colocar aqui a mesma coisa. E percebe-se com os reflexos que provocou esse amor dentro dele. E ele diz que na parte o espírito que habita a secretíssima câmara do coração começou a bater com tanta força que se mostrava espantosamente nas menores pulsações. Mas depois diz assim: eis um Deus mais forte do que eu, que vem para me dominar. Mas esta é a parte mais elevada, essa secretíssima câmara do nosso coração. Seria a nossa alma racional, a nossa alma noética. Depois, na segunda, que já é a alma sensitiva de Aristóteles, ele acaba por dizer aqui: apareceu já a vossa felicidade. Ou seja, que já é da nossa componente mais sensitiva, mais psíquica, mais do mundo emocional, que já há esse fulgor, essa vivência, não é? A minha felicidade, claro, esta não é uma felicidade com maiúscula, não é? Mas é aqueles momentos agradáveis que a vida tem e que desperta em mim todo esse plano emocional. E por último, o espírito natural que reside onde se elabora o nosso alimento, ou seja, está a falar da alma vegetativa, não é? Isso diz o seguinte, isto é humorístico: ai de mim, que desde agora serei frequentemente atormentado.
Ou seja, o corpo físico, a parte material do corpo físico, não é? Ai de mim, a partir de agora serei constantemente atormentado. E nós percebemos muito bem, quando há as paixões, o que é que acontece com as paixões? Esquece de comer, esquece disto, esquece já, a parte física fica sofredora, não é? Mas é curioso que ele aqui coloca estas três almas, que já é de uma tradição muito antiga. Bem, mas os anos passaram e vai encontrar, quantos anos depois, a Beatriz novamente? 9 anos depois, claro. 9 anos depois, vão numa rua que ela encontra. Na primeira vez ela tinha cor, estava vestida com uma cor avermelhada, tinha cor avermelhada. Desta segunda vez estava com uma cor, estava alva, branca, e era acompanhada de duas damas. E ao passar nessa rua, junto a uma esquina, Beatriz virou-se e os dois virou-se para ele e cruzaram o olhar. E nesse cruzamento do olhar, ele ficou completamente estarrecido e depois altamente perturbado. Vai ter um sonho nessa noite. E o sonho é mais ou menos isto. O sonho, ele sonha com uma nuvem, uma espécie de nuvem de fogo, e no interior dessa nuvem estava a figura de um homem com algum receio, um pouco temeroso para tudo aquilo que olhasse, ele tinha um certo receio. Mas estava contente, não é? E dizia muitas palavras que ele não conseguia perceber, mas percebeu esta, em latim, disse em latim: Ego dominus tuos, ou seja, eu sou o teu senhor. Foi o que esta figura disse. E esta figura, né, tinha nos seus braços uma dama, que ele reconheceu ser a Beatriz, que estava com vestes muito ligeiras, muito suaves e que adormecida. E ele, numa mão, este indivíduo, numa mão, tinha algo que estava incandescente, estava fervente. E ele aponta e diz: Eis o teu coração. E, entretanto, desperta a dama, e faz com que ela comece a comer aquilo que ele tinha na mão, portanto, que era o suposto coração de Dante, mas que ela tem uma atitude muito não agradável, não é? Nisso ela dificilmente consegue fazer isso. O homem depois termina essa alegria que tinha por um pranto, um amargo, e ao chorar recolhe-se e desvanece. Parece como se subisse para o céu e o sonho termina. Não é? Assim foi o que lhe aconteceu, claro, num momento que era uma das 9 horas da noite. Aqui é difícil perceber que horas eram exatamente, a forma de contar as horas era diferente das nossas, mas também ele faz a referência que é a nona hora da noite. Não é? E pronto, a partir daí ele ficou muito débil com essa paixão. Espera um momento, já está. A narrativa depois vai-se desenvolvendo, mas nitidamente é tudo muito simbólico ou alegórico. Fica tão débil pela paixão que ele, num ato religioso, numa missa, encontrou Beatriz, e Beatriz estava numa ponta, ele estava noutra ponta, e cruzando o olhar, por sinal até aparecia uma outra dama que estava ali no meio. E a dama até olhava para ele, e a dama pensava que ele estava a olhar para essa dama quando estava a olhar para Beatriz, mas isso foi um pretexto para ele disfarçar o seu amor. A partir daí, ele escondeu o amor que tinha por Beatriz, fingindo que então era o alvo da sua... Sim, porque os seus companheiros viram que ele estava tão débil, estava fraco, os sinais que tinha de alguém que estava apaixonado. Então estava apaixonado por quem? Então essa dama serviu como de desculpa para não ser essa tal Beatriz. A nível biográfico isto não tem nada a ver com Dante, não é? Porque Dante tem casa muito cedo portanto, este tipo de narrativa nesta idade até já não tinha, ele já estava a trair a sua esposa, portanto percebe-se perfeitamente que isto era alegórico. Bem, ele... como é que, muito resumidamente, essa dama vai ter que abandonar a cidade,
ele vai fazer também uma viagem com outros companheiros para outra cidade. Esta cidade nunca diz qual é esta cidade, e no caminho também tem um sonho em vigília. Portanto, imagina que surge o amor vestido de roupas vis, assim, muito esfarrapado, e só olhar para o chão, vagamente olhava para um rio que se cruzava, que passava ao lado, e esse amor diz que trago-te o coração que dedicavas às damas à dama que defendi para que o entregues a outras. E, portanto, vai-lhe indicar que aquele amor que ele tem que dedicar, tem que zelar, velar, preocupar-se por outras damas. E continua-se nessa sua tormenta e o texto vai sempre sendo intercalado. Eu daqui a pouco vou trocar a câmara de vídeo porque esta câmara hoje não está bem disposta. Se voltar a acontecer, e volta. Ok, vamos lá. Vamos ver se... Agora fica com outra, mas pronto. Espero que esta câmara já... Bem, estava eu então a dizer que intercalava os poemas e depois faz reflexões, que muitas delas não são fáceis de o retirar e que têm tem bastante conteúdo, mas nesta luta que ele tem entre o ter que disfarçar o seu amor, porque ele parece que não pode publicamente dizer quem é a sua amada. Então tem que canalizar isso ilusoriamente para outras. Mas, no entretanto, tem outro sonho. Outro sonho. Quem é que lhe vai aparecer no outro sonho? Portanto, num momento que ele estava também assim, com grandes aflições. Um jovem de vestes muito brancas, muito preocupado, olhava. E depois de me ter fitado durante algum tempo, pareceu que, suspirando, me chamava e dizia estas palavras: já é tempo, meu filho, de que acabem as nossas simulações. Ou seja, parece que havia ali um jogo que as coisas não havia autenticidade. Julguei, e eu então, diz Dante, julguei então conhecê-lo, pois tratava-me como muitas vezes nos meus sonhos já me tinha tratado. Portanto, é alguém que já lhe tinha aparecido em sonhos. E olhando, pareceu-me que chorava lastimosamente e que esperava de mim alguma palavra, pelo que, assegurando-me, comecei a falar-lhe deste modo: Senhor da nobreza, por que choras? E ele disse-me, e agora esta passagem aqui é curiosíssima: sou como o centro de que estão equidistantes todos os pontos da circunferência. O que não se passa contigo. Nós, lá está, com uma certa... claro, nós fazemos estas leituras porque já temos trabalhamos já com outros autores e com a filosofia e com a constituição do ser humano, e conseguimos aqui perceber que Dante está-se a referir que há qualquer coisa de superior nele, esse tal eu sou o teu senhor, que estava no outro sonho. Não é? Agora este personagem vem dizer, eu sou aquele ponto central que está equidistante de toda a circunferência. Percebemos, dá para perceber que Dante está aqui a falar do seu eu superior que se lhe manifesta na sua plenitude. E que Dante ainda não o tem, não é? O mesmo não se passava com ele. E depois continua esse diálogo, até que logo a seguir vem mais umas canções e a sua luta vai continuar. Entretanto, vai ver outra vez Beatriz, num momento em que vai um banquete para conviver com umas damas, que essas damas estavam juntas com uma dama que ia casar, e vai ter que fazer essa convivência. Mas e também vai ver, desculpem, vai ver Beatriz, vai voltar outra vez a ficar sempre com essas questões e angústias, mas depois adoece. E adoece
e com essa doença ele vai-lhe ocorrer da morte, pensar que a Beatriz vai morrer. E aí depois faz uma série de reflexões e vive um pouco essa tormenta. Mas o que é curioso é que quando Beatriz morre, a forma como ele o relata é de uma maneira muito objetiva, muito racional, não tem essa intensidade que aparentemente deveria ter. Porque na prática é que Beatriz sai deste plano, ou este personagem sai deste plano, ele vai canalizar a sua vivência, a sua intenção para outras damas que, curiosamente, ele vai inclusive ter uma passagem que ele vê uma dama à janela e que a dama era tão gentil que depois faz-lhe uns versos e estabelece ali uma relação que ele acaba por sentir que já estava a atrair a sua Beatriz e isso vai colocá-lo bastante incomodado. Já depois, ou seja, mesmo ela não existindo. Aqui percebe-se que nós quando falamos de uma Constituição septenária, e aqui estamos praticamente muitos que estão a estudar na escola, que esta Beatriz representa a nossa parte, a luz que habita em nós. E ele teve ali um momento em que estava-se a distrair com as coisas do mundo e sentiu-se depois incomodado por causa disso. E depois volta outra vez a fazer essa veneração e esse respeito para com esse lado mais elevado. Na morte de Beatriz, ele não tem nada de especial. Vai fazer reflexões sobre o número 3, do número 9 e do número 3, imaginem. Não é? A preocupação que ele tem. E o número 9 a sua raiz é 3 e o 3 é da Trindade, e portanto é o 3 vezes 3, e portanto ele faz aí uma série de reflexões, que vai aplicar isso depois na Divina Comédia, não é? É sempre tercetos, é sempre versos 3 em 3, o número 3 e respectivo 9 vai estar bem marcado. A narrativa vai continuar com mais alguns momentos em que ele vai continuar a escrever uns versos, vai fazer umas reflexões sobre esses versos, e não há muito mais nada de especial que me interessa agora sair, a não ser a parte final em que termina a dizer depois apraza aquele que é o Senhor da cortesia, portanto, que é Deus, que a minha alma possa contemplar a glória da sua dama, a bem-aventurada Beatriz, que gloriosamente olha no rosto aquele que é bendito por todos os séculos. E, portanto, aqui Beatriz olha no rosto, claro, isto pode-se interpretar na simbologia católica cristã, em que ela junta-se ao Pai e, portanto, está a contemplar o rosto do Pai. Mas, por outro lado, também nós podemos interpretar que esta Beatriz contempla o uno em nós. E, portanto, se esta Beatriz no ser humano representa a nossa parte de luz, nós, acima da nossa parte de luz, na nossa Constituição septenária, dizemos que é a nossa parte de iluminação, mas acima da parte da iluminação há o grande mistério que habita em nós, que na Índia chamam o Atma, e que esse é o Uno. Será essa a nossa essência mais misteriosa e oculta. E esta Beatriz contempla esse Uno e quando se ama Beatriz, e quando se quer estar junto a Beatriz, e quando há profundamente este poder de união com, porque este amor é esse poder de união com, significa que há uma fusão entre nós, como seres humanos, e a nossa parte mais elevada. Bem, o texto é um texto poético e, simultaneamente, difícil de entender. Então, Dante resolve escrever o Convívio, que este é mais racional. Ele, no entanto, o Convívio são 4 partes
tem uma parte, a primeira parte é como se fosse uma espécie de introdução, e depois tem 3 tratados. Ele, na introdução, diz que iam ser compostos 14. Não sabe porquê, se depois, eventualmente, se calhar, o seu projeto da Divina Comédia já não lhe deu, espaço para completar esta obra filosófica, mas este volume, eu posso dizer que bastava às vezes tirar aqui 2 ou 3 páginas para estarmos numa noite a conversarmos, porque tem material extremamente sintético e usa o mesmo método, mas de uma maneira mais simples. O mesmo método é os versos. Ele, nos 3 tratados, portanto, não na introdução, nos outros 3, antes de começar a escrever, ele coloca versos. Uma canção extensa, e depois todo o texto que tem no tratado é uma explicação desses versos. Ou seja, com base num verso, ele vai fazer imensas reflexões. E ele coloca imensíssimo material. O que é curioso, a primeira frase é, tal como diz o filósofo, com maiúsculo filósofo, no princípio da filosofia primeira, todos os homens aspiram naturalmente a conhecer. Este filósofo é Aristóteles, e isto é o início da metafísica de Aristóteles. Portanto, é isso com isto que ele começa. Portanto, todos aspiramos a conhecer. E daqui então ele vai fazer referência ao tal banquete, não é? O banquete presidido pelos anjos, e que nós vamos, não é? Ou aqueles que têm essa intenção, têm esse esforço, aqueles que querem realizar a humanidade em si, porque o que acontece é que o ser humano não está realizado, não era? O outro, no sonho, aquele que era o seu senhor, dizia que tinha estava no centro da circunferência, mas nós não estamos no centro da circunferência, nós andamos muito às voltas. O nosso centro está em muitos sítios da circunferência, menos no centro da circunferência. Para isso precisamos de realizar a nossa humanidade, portanto, construirmos-nos. E é o processo da razão, claro, tem que ser, o ser humano é um ser racional que vai contribuir para isso. Mas nem todos os humanos podem, eventualmente por várias razões, não é? Ele diz que pode haver razões dentro e razões fora. E razões dentro pode ser que ele tenha alguma dificuldade, uma deficiência física, por exemplo. Eu vou ficar limitado para a minha realização completa. Sei lá, um invisual ou um surdo-mudo, automaticamente estamos muito mais limitados para o nosso desenvolvimento pleno. Mas também diz que pode haver defeitos da alma, e esse aqui diz que são bem piores. Ou seja, quando nós já agarramos aos nossos defeitos, aos nossos desejos, aos nossos instintos, ou não lutamos contra isso, e aí já é algo que depende de nós, portanto, esses são mais graves. De fora, também pode haver inconvenientes. Ele faz referência a quem não tem tempo para ócio. Sim, porque se nós, para sobrevivermos, gastamos toda a nossa energia, claro, e a primeira coisa que temos que fazer é sobreviver, não é? Temos que comer, temos que ter meios de subsistência. Mas já estamos a falar de uma época onde as condições de existência são completamente diferentes da nossa. E havia gente que tinha, o tempo que tinha era para, costumo usar a expressão, andar a esgravatar para poder sobreviver. E nessa circunstância não restava tempo a se dedicar aos divinos ósseos, como diria Platão. E por outro lado, também podia ter nascido num meio onde o meio não proporcionasse, não é? O meio não existissem ferramentas para um desenvolvimento desta parte mais profunda de ser humano. Imaginemos, nascemos num local qualquer, no deserto, numa tribo qualquer, evidentemente que estamos limitados àquele meio e não aceder a este plano mais alto. Bem, o que é que podemos tirar daqui? É como eu digo, isto é tanto o que tem que torna-se difícil, e a minha ideia era simplesmente transmitir algumas das coisas que se podem retirar. O processo de Dante é curioso, que ele tem uma razão muito apurada e expõe o pensamento com muita claridade, mas está continuamente a dar exemplos de moral.
Moral no sentido, ou seja, não é moralista. Está sempre a dar finalidade a. Não é? Ou seja, ele aproveita constantemente para, em determinadas situações, dizermos qual era a nossa atitude que se deve tomar perante algo que possa estar a acontecer. Ou seja, não é um conhecimento meramente pelo conhecimento, mas ele procura dar procura encaminhar para um sentido de aperfeiçoamento nosso e, inevitavelmente, combater os defeitos e procurar desenvolver as virtudes. Assim, o que é que vamos retirar daqui? Vamos lá ver que gotas ou que migalhinhas se possam tirar. Ele vai fazer referência em que diz: a vida nova, portanto, o livro anterior onde aparece Beatriz, foi fervorosa e apaixonada. Portanto, há sensivelmente 10 anos de diferença entre um e outro. O tempo de escrita, pelo menos julga-se isso. Mas a primeira foi mais empolgada, não é? Fervorosa e apaixonada. Este, o convívio, é mais temperada e adulto. E ele vai explicar que houve muita gente que não percebeu o que ele tinha escrito e então agora serve para... E isso é uma forma de ele dar-nos uma quantidade de materiais para se fazer algum trabalho. E ele vai procurar, depois, pouco a pouco, falar de variedíssimas coisas. Diz que no início do banquete é preciso limpar o pão. Ele diz que os criados limpavam o pão. Devia ser qualquer coisa. Imaginar como é limpar o pão, mas nós agora, quer dizer, o pão, limpar o pão não é a expressão que nós possamos ter, porque o nosso pão está limpo, não é? Mas o que é que seria? Mas na altura parece que havia devia ser cuidar ali o alimento, então tem que limpar de duas maneiras, que é de não falar muito de si mesmo e não ser uma exposição demasiado irrazoável. Ou seja, ser uma exposição clara. E é isso que ele vai procurar fazer. E depois faz uma quantidade de reflexões sobre o que é da censura, do que é do louvar, ou seja, o falar de si mesmo só dá duas coisas, que era ou censurar ou louvar. E depois tem reflexões bastante interessantes que nós fazemos muitas vezes. Atenção, quantas e quantas vezes nós temos essa tendência porque é muito difícil a autoavaliação. Todos sabemos isso. Quando é preciso fazer alguma autoavaliação, nós, como somos juiz em causa própria, não conseguimos fazer uma separação. E isso não é fácil e, portanto, há que saber trabalhar isso. Ele dá uma série de indicações. Depois, num outro pequeno capítulo, dentro da primeira parte, vai falar sobre a fama e a infâmia, porque ele acabou já estava no exílio, quando ele escreve o Convívio, portanto, já tinha saído de Florença, e como o nome... como há nome que é conhecido, há esses conhecimentos que se tem e vai fazer reflexões bem interessantes sobre o nome que salta e o contrário, não é? Porque quando, sim, e é muito difícil de sermos equilibrados, porque a fama participa sempre, para ser famoso tem que se ter amigos, não é? E então é sempre essa semente cai na mente do amigo e é recebida como? Claro, como é que é recebida? Fertiliza, mas muitas vezes é o próprio amigo que vai até exagerar. Se é no inimigo, é uma semente que não funciona. Não é? Aí não vai funcionar. Mas se é amigo, há uma tendência para poder inflamar. E da infâmia, é exatamente o oposto, não é? Porque também se expande, mas com um sentido completamente negativo. E depois ele vai fazer referências porque é que isto da fama e da infâmia, e um provérbio que nós temos muito conhecido, que é: os santos da casa não fazem milagres. Não é? E eu às vezes pergunto: espera aí, os santos da casa não fazem milagres? Mas espera, ou são santos, se são santos, tinham que fazer milagres, mas porquê é que não fazem milagres? Não é? Mas é um provérbio que nós... será que não são falsos santos? Não, são mesmo santos, mas porquê é que não fazem? Ele diz que a presença restringe, dá à pessoa menos valor do que o que tem, por três motivos.
Ele depois é curioso, mas é que em tudo ele coloca tudo muito racional, muito esquemático. É por puerícia de ânimo, ou seja, o julgador sou eu que estou a avaliar o outro, o santo, o suposto, e eu sou infantil e, portanto, e desvalorizo, não tenho capacidade de compreender, não é? E, portanto, está ali, eu não consigo perceber o valor de quem está à minha frente, não é? E a outra é por inveja, não é? Porque também, se há comparação, se há algum elemento ali, ele depois vai dizer que a inveja é porque quando há a possibilidade de alguma comparação. Não é? E, portanto, se há comparação, já há ali competição e aí salta a inveja e isso vai denegrir ou vai diminuir. E há uma outra que já tem a ver com o julgado. Ou seja, este era de quem está a ver o santo. Mas depois também há coisas que são do próprio, que é a sua manifestação terrena. Isto é claríssimo, e isto não é o único a dar esta ideia, sim, somos seres humanos, e por mais santo que se seja, tem-se uma personalidade, e essa personalidade tem as suas tendências, aos seus gostos, aos suas, não é? Ou sua, sei lá, imaginem, nós para existirmos temos que ter uma voz, e quem não gosta do meu timbre de voz? E quem não gosta de algum gesto? Ou quem... Há sempre alguma coisa em nós próprios que não vai agradar a todos os que estão à volta. E por isso essa ideia de que a presença vai restringir este elemento da fama. Bem, depois ele faz uma explicação, já num outro subcapítulo seguinte, do porquê de utilizar o vulgar, ou seja, o toscano em lugar do latim. Ele argumenta tudo, diz que a primeira obra tinha sido a Vida Nova e, portanto, tinha sido em vulgar, o desenvolvimento, a explicação não podia é a primeira, não é? Era como se fosse o que dá nascimento. E depois o filho, a obra que vem a seguir, seria numa língua mais com maior dimensão do que aquela que o primeiro foi escrito? Não podia ser. Então, o seu argumento para utilizar o vulgar. Por aqui podemos pensar a audácia de Dante a fazer uma obra de uma profundidade tal, porque ele coloca quantos autores, não é? Há estudos que fazem quantos autores é que ele cita, mas ele cita autores clássicos imensos. Aristóteles é sempre o grande, o filósofo, parece sempre o filósofo. As obras de Aristóteles eram muito mais conhecidas. Platão era o excelentíssimo homem, mas as obras de Platão não eram tão, ainda não estavam tão divulgadas como já estavam as de Aristóteles. Mas vai fazer imensas referências da Vicena, de Séneca, bastantes, claro, dos Evangelhos igualmente. Portanto, muito foi a possibilidade de aceder, quem simplesmente não tinha possibilidade de estudar o latim, e, portanto, quem não conseguia ler latim, ter uma obra escrita em língua vulgar. Portanto, é um trabalho extremamente inovador. Sim, imaginem, ele, nessa justificação, entre o latim e o vulgar, vai fazer uma quantidade de reflexões sobre numa hierarquia social, quem está acima e quem está abaixo. E, portanto, nas relações sociais, nas relações de família, ou nas relações de senhor e servidor, que há aí relações que são lógicas e são naturais e antigamente até estudávamos isso. E os clássicos sempre estudavam isso, e no Oriente estudava-se isso. Nós, como não estamos todos, temos funções distintas. Somos filhos, somos pais, somos empregadores, somos empregados, há múltiplas situações diferentes. E as relações que regem isso são, podemos dizer, da própria natureza. Isso era estudado, era analisado, era percebido. Nos dias de hoje, nós fazemos isso, porque é assim que as coisas funcionam, mas como não as estudamos, nem sempre percebemos o que é que está em jogo claro, pois há muita coisa que vamos vivendo e não aprendemos e não melhoramos.
Claro, dar a muitos é bem melhor do que ficar restrito com poucos, não é? Ora bem, só para terminar, porque já estamos muito, já vamos avançados. Há aqui uma parte onde ele coloca mesmo da sua biografia, não é? Que ele é expulso de Florença e vai ter que sair e ter que ter essa vivência. O que é que eu queria retirar daqui? Bem, nós às vezes, olha bem, isto é há 700 anos atrás, não é? E essa é uma reflexão que temos, que nós costumamos dizer que a nossa época agora é muito. Está tudo. Estamos em crise, está degradado, está bem pior do que o que estava. Mas não quero fazer uma reflexão completa disso, mas é curioso que nós praticamente em todas as épocas vamos notar isso. E Dante não é exceção, porque ele faz aqui uma reflexão sobre a cortesia. E o sentido da palavra cortesia, e que vem da corte e do cortês, etc, etc, etc. Não vamos estar a ver isso tudo. Mas depois diz, espera, onde é que isto está? O vocábulo, portanto, explicar a corte são os modos que a cortesia é os modos que se tem na corte. Normalmente punha-se em contraste com o rústico no campo, que não tem modos e, portanto, é bruto, e na corte é que havia um comportamento elegante, correto, digno, etc. Depois diz, o vocábulo que hoje se tiraria das cortes, sobretudo as da Itália, não seria outro que abjeção. Ou seja, que ele já vê que as cortes da sua época já não são assim tão... já estavam em decadência, é o que ele quer dizer com isto. E, imaginem, se quiserem, tem aqui passagens interessantíssimas sobre, claro, ele usa a astronomia, é o sistema ptolomaico, e, portanto, os 10 círculos, mas ele faz uma relação bastante interessante entre as ciências e os 10 círculos. As ciências do trivium e do quadrivium são 7, e depois mais as 3, que é a que está no topo, é que ele vai chamar teologia, e, portanto, que é a ciência das ciências, que já é a visão de Deus, e abaixo é a moral. Não é? A que está abaixo é essa moral que corresponde. Ele depois faz todas as relações com os círculos, não é? Porque a teologia não tem movimento, ou seja, o último círculo é o que não tem movimento. E, portanto, a ciência das ciências não pode ser móvel. É ela que dá movimento a todo o resto. Mas essa não está móvel. Mas é reflexões bastante interessantes sobre isso. Aqui só para comparar, só para vermos o que é Beatriz. Uhum. Há um verso, ele está continuamente, não é? vai buscar os versos para depois explicar os versos. E este verso, este me faz uma dama olhar. Este me faz uma dama olhar. Eu olhei para uma dama. Pelo que se quer saber que esta dama é filosofia, a qual deveras é dama cheia de doçura, ornada de honestidade, admirável de saber, gloriosa de liberdade. E ele depois diz que no terceiro tratado deste livro vai falar sobre isso. E aqui, filosofia, nós convém sempre refrescar-nos o termo, porque hoje em dia temos a palavra filosofia, que toda a gente sabe o que é a palavra filosofia, mas pensamos que é aquela especulação que serve para exercitar apenas os neurónios. Mas aqui percebemos que não é esse o sentido. É esse amor à sabedoria. Não é? E por isso, quando se ama a sabedoria, quando se ama a luz, inevitavelmente, quando eu amo alguma coisa, eu dirijo-me para isso. E é esse impulso de me dirigir à sabedoria que faz crescer o ser humano. Quando Platão diz a filosofia foi o dom maior que os deuses deram aos humanos. Nós às vezes ficamos, espera aí, imagina, se fosse filosofia de especulação, Platão estava a brincar connosco, não é? Deve-nos estar a torturar. Não, o que Platão está a dizer é que esta
este impulso é o impulso evolutivo. Ou seja, eu quero aproximar-me à sabedoria. Eu tenho um movimento para a luz. E esse movimento, esse querer, não é? Esse é o Eros que me puxa, que me leva, é esse desenvolvimento que existe dentro de nós. Porque em todos nós existe essa possibilidade. E para terminar, só, atenção que isto foram mesmo migalhinhas muito simples. Há aqui um exemplo que se relaciona com isto, que ele diz que é como se fossem sementes que caíssem de onde? O ser humano é constituído por, sim, matéria, sem dúvida, e também outras coisas, porque temos emoções, temos energia, e temos pensamentos, mas também temos coisas superiores, coisas supremas. E ele vai fazer referência que esse é como se, ou melhor, esses elementos superiores que temos, infelizmente, em muitos humanos, em potência, simplesmente em potência, é como sementes onde não chegasse sol, nem chega umidade, nem chega água, a semente está lá. Não brota absolutamente nada, mas está lá. Mas essas sementes que vieram desses planos, da mesma maneira que é um plano terrestre de matéria que nos alimenta, que faz o nosso corpo físico, não é? E é daí que vem o nosso corpo físico, nós temos que comer e isso constitui o nosso corpo físico. Mas estes planos mais elevados em nós, não é? Estes planos mais de um entendimento que eu em determinados momentos percebo, daqueles momentos de algum, podíamos chamar, êxtase, que nós sentimos que estamos em... Não, há aqui qualquer... Sei lá, quando estamos a um pôr do sol, por exemplo, pode perfeitamente termos ali um momento especial que muitas vezes é para-racional, ou seja, não conseguimos, não é uma coisa que se possa simplesmente explicar com argumentos, não é uma vivência profunda dentro de nós e sentimos que naquele momento aconteceu qualquer coisa em nós, há algo de especial, talvez seja aquele momento em que se una o coração com a mente, não é? E que isso produz ali, eu costumo dizer que isso é, as nossas chispas de consciência têm que ser qualquer coisa do género, não é? Que se junta algo que tem que ser racional, tem que trabalhar na nossa mente, na nossa razão mais alta, e que também temos que o sentir como verdadeiro. E isso provoca determinados momentos ou determinadas vivências, e que são pequeninas luzes que temos dentro de nós. E essas possibilidades, isso vem de onde? Dante diz que isso também vem desses planos mais elevados, não é? Ou seja, não há nada que nós temos que também não esteja na natureza. E esses planos elevados em nós são reflexos desses planos elevados na natureza. Então é como se caíssem, são sementinhas que caem. Ele depois tem uma imagem curiosa que é essas sementes na terra, quando caem, claro, e depois começam a crescer. Mas começam a crescer junto de quê? Começam a crescer junto das outras ervas. E agora distinguir. E agora distinguir o que é erva, o que é cereal, o que é trigo, do que é do joio, não é? De uma erva. E eles, quando estão a crescer, já vimos, às vezes até as arvozinhas, não é? Quando estão a crescer, é só ali um vegetal pequenino, mas o que é? Portanto, são muito semelhantes. E é com o tratar, com o crescimento e com o nosso trabalho, que essas sementes luminosas, ou sementes mais elevadas, são as sementes que podem crescer em árvores e tocar mais alto, não é? Porque há realidades que ficam num plano mais baixo e há outras que podem chegar mais alto. E depois ele faz uma comparação também muito interessante, faz uma leitura de uma parte do Evangelho de São Marcos, onde é o momento da ida ao sepulcro, não é? Após os 3 dias, e o sepulcro está vazio. E eles fazem uma interpretação psicológica, como é que é dizer? É que eu dizer psicológico dá a sensação que é para o psíquico, não é? Nós hoje em dia temos muito psicológico, depois é tudo muito do lado emocional. É uma interpretação de chaves de psicologia profunda, ou seja, do mais elevado que há do ser humano. Então faz essa referência de que há, deixa eu ver o que é que eu tiro daqui,
as três mulheres ele relaciona depois com que é a Maria Madalena, e as três relaciona com correntes de pensamento, que não interessa agora. E, portanto, vão ao sepulcro, isto é, o mundo presente, que é o receptáculo das coisas corruptíveis, procurando o Salvador, a beatitude, e não a encontram. Claro, no sepulcro, o mundo corruptível, não está lá a beatitude. Não é? Portanto, aí está vazio. E depois... Mas encontram um jovem em brancas vestes, o qual, segundo Marcos, disse: o anjo de Deus desceu dos céus e, vindo, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu rosto era como um fulgor e as suas vestes eram como neve. Este anjo é esta nossa nobreza que de Deus vem, que fala na nossa razão e diz a cada uma destas escolas, as tais que estava a fazer referência, isto é, a qualquer que vá buscando a beatitude na vida ativa, que não existe aqui. Ou seja, a beatitude não é plano desta terra. Às vezes, quando nós dizemos a verdade com maiúscula, a verdade absoluta não é planta desta terra. Uma beatitude ou uma felicidade absoluta não é planta desta terra. Claro. Porque estamos no mundo, estamos no sepulcro, não é? No mundo corrupto, no mundo da matéria, no mundo da transformação. Não significa que não tenhamos possibilidade de ter momentos de beatitude ou de felicidade. Porque isso, sim, está nas nossas possibilidades, ou seja, faz parte da natureza humana. Mas para termos esses momentos de maior esplendor ou de maior luminosidade, evidentemente não podemos estar ao nível das ervinhas nós e fazer com que a nossa consciência se possa elevar para esses planos superiores. Volto, a sensação que eu tive é que 2 ou 3 páginas deste livro dava para estarmos a falar durante uma sessão perfeitamente. Por isso, isto é só para denotar que esta figura, que nós conhecemos como o grande poeta, que, não é, que escreveu uma obra fabulosa, em verso, etc., etc., foi alguém que também conseguiu ver alto, não é? Alguém que subiu dentro de si e viu alto. E, felizmente, tivemos esta oportunidade de, atenção, um centenário, não é fácil de passar por um centenário de um autor. Podemos agradecer estes 700 anos que nos ajudou a aproximar-nos e a conviver um pouco com Dante. Porque, eu confesso, algum de vós estava interessado agora em aprofundar mais desculpem, Dante? Dante. Já há várias vezes que eu estava a tentar, mas saiu-me agora. Não, foi esta Dante, enfim. Mas quem é que se lembrava agora? Vamos aproximar-nos mais a este personagem. E os aniversários são boas oportunidades. Era isto que eu tinha para transmitir. Já estamos um bocadinho extensos. Não sei se querem fazer alguma questão ou não. A hora já vai longa. Não sei se querem fazer alguma questão ao monarca, que podia ser ao monarca, ou alguma questão do convívio. Confesso que é um banquete extremamente amplo, com muitas iguarias, imensíssimas iguarias, que não são fáceis de digerir, e, portanto, posso dizer, este livro dá para a pessoa ter, durante a vida, a pessoa andar a acompanhar o livro e vai tirando umas coisas. Acontece com muitos outros livros. Não é? Portanto, nós não nos podemos queixar de ter falta de material. Às vezes a linguagem é um bocadinho, claro, não é uma linguagem atual e temos que fazer um bocadinho de esforço, mas isso também é um certo treino para a nossa capacidade mental, não é? De esforçarmos noutras formas de linguagem. Está em português traduzido, enfim, está, creio, pelo menos, para mim não me queixei muito, não sei o italiano para poder estar a confrontar, mas com um bocadinho de esforço dá para ler muito bem. Não sei se querem comentar alguma coisa. Se encontrar a vossa Beatriz, atenção que as meninas também têm uma Beatriz. Cuidado, aqui é questão de pensar que isto agora
podia ser mais polémico, mas não, não é? Tem um ânimos, então, tem um Beatrizo, se calhar temos que andar aqui a usar outro nome, mas que tem. É essa nossa parte luminosa, não é? A luz em nós. Não querem comentar nada? Ô, Antunes, Sim, António. você estava falando agora da planta que não é dessa terra, né, da beatitude. Tem algum sentido com a Beatriz? Porque se você pensar, ele não conseguia ter o contato direto com ela. Ele tinha flash com ela, né, e ele não alcançava ela, nunca alcançou, mas ele sabe que ela existe e ele acaba recebendo no sonho aquela voz interior que diz para ele, existe, né? E passa algumas coisas para ele. Será que Beatriz, Beatitude, não tem. Sim, e vezes 3, porque o tríce é 3, não é? É, E, portanto, deve ser esse estado triplo. E, normalmente, se é estado triplo, não é? Sei lá, o Hermes é trismegisto, não é? 3 vezes chave. É isso. que o 3 significa que está completo, não é? Está realizado, está, ou melhor, É, rendeu, não é? Já tem tudo para... Já tem tudo o que é daquela característica. E certamente tem essa ligação. Certamente será isso o que ele queria significar. Mas lá está, isto são especulações que nós fazemos, não é? Como não há, isso não está claro, claro, sim. demonstrado, mas possivelmente tem a ver com isso. Porque a consciência em nós, a nossa elevação a esses estados de consciência tem que ser estados de iluminação, sei lá, quando no Oriente chamam o Samadhi. O Samadhi, o que é o Samadhi? São estados de visão interior, de luz interior. Portanto, tem que ser estados de beatitude. E aqui esta beatitude vezes 3 é que é a totalidade. Bia 3. Mas ele não. Sim, porque isto é tudo simbólico, claro, é uma É, grande tudo simbólico. alegoria. Ele próprio não podia ser. Porque na prática, aqui, nós com o nosso programa de estudos, dá para percebermos bem isto, porque estamos a falar num nível que é de uma personalidade. E o que acontece, Dante põe-se nesse papel da personalidade, ou seja, o ser que existe. E esta Beatriz é uma parte superior. A Beatriz e o outro que a traz no colo e que a mostra e que diz eu sou o teu senhor. Claro que esse aí teria que representar em nós a nossa cúspide, a nossa parte mais elevada. Na realidade, nós no plano existencial estamos, não é? Vamos estando divididos, porque vivemos como personalidade, temos os nossos problemas, as questões de existência, etc, etc, e em alguns momentos temos essa possibilidade de ter estados mais profundos. E isso só é possível devido a esta realidade dentro do ser humano. Convenhamos que os estados de felicidade no plano físico acabam exatamente quando acaba o físico. Sei lá, a comida, o prazer da comida acaba quando acabamos de comer, certo? E tudo o que é do energético, o emocional dura um bocadinho mais, mas também os prazeres emocionais têm ou são sentimentos, quando já são sentimentos duradouros por uma vida inteira, já estamos a falar de outra coisa. Mas muitas vezes aquelas emoções, sei lá, a emoção, imaginem a emoção de comprar um telemóvel novo. Hã? Antes de chegar o telemóvel, quem é que não tem? Comprar. Não, eu vou comprar algo. Não há ali uma emoção, uma coisa que eu desejo aquilo e estou à espera que aquilo chegue, e à espera de abrir, à espera. Isso convenhamos que isso em nós tem alguma, não é? Tem ali alguma intensidade. E depois, e depois de aberto, e depois do primeiro dia, olha, já se foi, já precisamos de outra, não é? Já se esgotou. E assim sucessivamente, com o plano dos pensamentos também. Os pensamentos muitas vezes dão-nos alguma estabilidade, mas também não são tudo. E é nestes planos internos que a filosofia ajuda a bater as asas, não é? Ou ajuda a deixarmos para trás não ser, como diria Plutino, ou seja, elementos materiais, para chegarmos mais ao ser. E quanto mais nos aproximamos do ser, mais vamos estar próximos, mais é esta luz, evidentemente, esta luz costuma-se
afirmar que é um reflexo do ser. Por isso contempla-se nos olhos. A luz é para ser vista, não é? A luz, e a sabedoria é para ser vista. A sabedoria tem que ser contemplada, tem que ser vista, tem que ser venerada, etc. Sim, a sabedoria tem que ser vista, porque se não se vê sabedoria, imaginem. Mas não, muito obrigado pela vossa presença, porque vocês ajudam a, se não são vocês, também não se fazia. Nós é que agradecemos. Esta sessão. Está bem? E até uma próxima. Já saio para a semana com os aspectos biográficos e depois daqui a 15 dias então é que é a grande Divina Comédia. Não é? Um abraço. Uma boa semana. Um abraço, obrigada.